lá, queridos, hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade que ficou para vocês resolverem aí em casa, certo? Então, na página 115, eu disse a página 116, a 115 a gente viu na sala de aula, mas nem todos conseguiram responder. Então, estou voltando um pouquinho na página 115 para a gente poder completar a atividade que estava faltando. Então, lembrando que nós vamos estar sempre vendo a relação de Euler. Então, vocês têm aí um quadro onde vocês vão completar com o número de faces e arestas e tentar identificar o poliedro que está nessa tabelinha, tá certo? Então, nós temos aqui na primeira, ele já vem dizendo que é um prisma hexagonal, mas ele está informando a quantidade de vértices, que são 12, e a quantidade de arestas, que são 18. Então, o que é que está faltando aqui são os vértices. E o que é que a gente vai fazer para descobrir esse vértice? Então, vocês têm a relação que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, se eu já tenho aqui, 18 arestas, 18 mais 2 vai dar quanto? 20. Então, se eu tenho 20, 12, para completar 20, está faltando quanto? 8. Então, aqui o número de faces vão ser 8. No próximo, a gente tem 6 arestas, tá bem? 6 mais 2, 8. Se eu tenho 4 faces, para poder dar 8, a gente vai somar 4 a quanto? A 4. Então, aqui, 4 mais 4, 8. 6 mais 2, 8, certo? No final, a gente vê aqui, a gente vai tentar descobrir os nomes. Deixa a gente completar primeiro a tabela, tá bom? Então, aqui agora eu tenho 16 vértices com 10 faces. 16 mais 10 vai dar quanto? 26. Então, o número de arestas vai ser o quê? Para poder dar 26, eu tenho que tirar os 2, que é da relação. Então, 26 menos 2, 24. Então, nessa figura tem 24 arestas. Nesta outra aqui, eu tenho 10 vértices, vou descobrir as faces e tenho 18 arestas. 18 mais 2, 20, certo? Se eu já tenho aqui, 10. Para completar 20, está faltando quanto? 10. Agora, a gente vai identificar esses poliedros. Para identificar, vocês têm que lembrar que eu tinha falado a vocês antes que quando a gente tem o número de vértices igual ao número de faces, isso daí vai ser uma pirâmide, tá? Então, vocês observem aqui que eu tenho um prisma hexagonal. Tem 8 faces. Ele é hexagonal por quê? Porque ele vai ter aí, no caso, a gente tem as faces da base, que vai ser um hexágono, contando com as duas bases que o prisma tem, vai dar 8 faces. Eu sei que a base dele é um hexágono e é justamente essa base que vai dar o nome ao meu prisma. Então, meu prisma de base é hexagonal, porque na base dele eu tenho um hexágono. Contando com as duas bases que o prisma tem, dá um total de 8 faces. Então, prisma hexagonal. Já esse daqui, vértices iguais às faces. Então, isso é uma pirâmide. Mas vai ser uma pirâmide com que base? É isso que vocês vão descobrir. Então, se é uma pirâmide, ela não tem duas bases, ela tem apenas uma base. Então, eu vou subtrair aqui, da minha face. Se eu tiro uma face dessa, que é a minha base, eu vou ter um triângulo. Então, nesse caso aqui, vai ser uma pirâmide de base triangular. Ok? Já essa outra figura, eu tenho aqui, um prisma, certo? Então, eu vou tirar as duas bases. Tirando as duas bases dessa minha face,
aqui, eu vou ficar com 8 nessa base. Então, nesse caso aqui, vai ser um prisma de base octagonal. Ok? Já esse outro aqui, ó, é uma pirâmide, certo? Porque o número de vértices é igual ao número de faces. Então, se a minha face são 10, eu vou tirar uma, porque essa daí é uma base, que vai ser as laterais e a outra vai ser minha base, tá certo? Então, 10 menos 1, 9. Então, essa aqui vai ser a minha pirâmide de base. Como é o do 9? Quem lembra? Eneágono, ok? É aquela palavrinha difícil que vocês ficaram na sala, professora, eneágono, exatamente. Então, é a base eneagonal, tá certo? Então, a gente definiu os poliedros, completando aí através da relação de Euler. E na segunda questão, também tem uma relação, né? Que ele vem falando aí que é uma figura. Tente descobrir qual o nome do poliedro que apresenta 16 vértices, 24 arestas. E ele quer o nome desse poliedro. Esse poliedro aqui, a gente já completou ele aqui nessa primeira questão. Observem, ó, tem 16 vértices. As arestas são 24. 24 mais 2, 26, certo? Então, eu tenho um total aqui de 26. Para poder dar 26 aqui, tá faltando quanto? 10. Não é isso? 16 mais 10, 26. É isso que a relação de Euler mostra, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 10 vértices. 16 vértices, 10 faces e 24 arestas. E a gente tem ele aqui, ó, 16 vértices, 10 faces e 24 arestas. Então, ele é um prisma de base octagonal. Tá certo? No terceiro quesito, vocês também têm uma outra relação, onde vocês vão estar utilizando a mesma relação de Euler. Agora, um detalhe. Nessa questão, ele quer que vocês completem e vocês observem que todos os 4 exemplos que tem aí são pirâmides. Então, com as pirâmides, vocês têm que lembrar sempre, o número de vértices é igual ao número de faces. Então, se ele tem aqui, ó, 6 vértices, quantas faces vão ser? 6, certo? 6 mais 6 vai dar o quê? 12. Então, se eu tenho 12, né, que a minha relação de Euler, olha, vértice mais faces é igual a arestas mais 2. Não posso esquecer essa relação. Então, se eu tenho 6 aqui com 6 aqui, 12. Para completar 12 aqui, eu já tenho 2. Fica faltando quanto? 10. Então, aqui é 10. Certo? E qual é o nome dessa pirâmide? Pirâmide, eu vou prestar atenção aqui, ó, a minha face. São 6 faces. Se nessa pirâmide tem 6 faces, uma vai ser a base, tá certo? Então, eu vou tirar menos 1 aqui dessa face. Então, 6 menos 1, 5. Então, aqui vai ser a minha pirâmide de base pentagonal. Porque a base vai ser um pentágono, tá bom? Já essa outra aqui, ó, no segundo exemplo que vocês têm, está dizendo que tem 10 faces. Se são 10 faces, também são 10 vértices, tá certo? Dá um total de quanto aqui? 20. Se eu já tenho 20 no total, 20, eu já tenho 2, 20 menos 2 vai dar o quê? 18. Se eu tiro 1 da minha base aqui, que as minhas faces são 10, mas eu tiro uma porque é uma base, eu vou ter o quê? Um eneágono.
tá certo? Então vai ser a pirâmide de base diagonal. O próximo, mesma coisa, são 8 vértices, então vamos ter 8 faces. 8 mais 8, 16. Para descobrir as arestas, nós vamos pegar o quê? 16 menos 2, tá bem? Então aqui eu vou ter 14. O nome dessa minha pirâmide vai depender da base. Se eu tenho 8 faces, tiro uma que é a minha base, então eu vou ter 7. Aí no caso, vai ser a minha pirâmide heptagonal. E aqui, no último exemplo, né, você tem 4 faces, então também tem 4 vértices, tá certo? 4 mais 4, 8. Então, o total de arestas vai ser o quê? 8 menos 2, que vai dar 6, tá bom? Porque 6 mais 2 vai dar o 8 aqui, usando sempre essa relação de Euler. E aí, o nome dessa pirâmide vai ser o quê? Ela não tem 4 faces? São 3 laterais, contando com a base. Então, é 4 mais 1. Não é isso? Então, para descobrir que são essas 3 aí, eu pego o número da minha face e subtraio 1. 4 menos 1, 3. Então, eu vou ter a minha pirâmide de base triangular. Certo? Na página 116, vocês aí têm outros tipos de poliedros. Vocês vão perceber que são vários formatos, não só como pirâmides, mas outros poliedros, onde a gente pode ter a junção de 2 pirâmides com um prisma, ou um prisma só com uma pirâmide, e nesse caso, vocês têm que contar mesmo o total de faces, o total de vértices e o total de aresta. Tá bem? Então, no primeiro exemplo que vocês têm aí, eu já coloquei aqui, ó. São 12 vértices, 15 faces e 25 arestas. E aí ele pergunta, será que usando a relação de Euler, está correto essa quantidade desses elementos que vocês visualizaram? Sim ou não? Então, vocês vão botar aqui, ó, a relação 12 mais 15 igual a 25 mais 2. 12 com 15 dá 27? Dá. E 25 com 2, 27. É verdadeiro? Sim. É verdadeiro essa relação de Euler nesse exemplo. No próximo, na letra B, a gente tem, ó, mesma coisa. 8 mais 6 igual a 12 mais 2. Então, a gente vai ter, né? 8 mais 6 igual a 12 mais 2. E isso também é verdadeiro. Por quê? 8 com 6, 14. E 12 mais 2, 14. Na letra C, mesma coisa, gente. A gente vai somar aqui, ó, 12 mais 8 igual a 18 mais 2. Verdade? Sim. A relação de Euler satisfaz a quantidade dos elementos, tá bom? O próximo, 8 mais 6 igual a 12 mais 2. Observe que tem alguns elementos, algumas figuras, né? Que elas têm um formato diferente, porém tem a mesma quantidade de vértices, faces e arestas. Essa é uma figura, essa é outra figura, mas a soma dos elementos deu tudo igual, tá bom? Aí a gente tem ainda a letra E, que vai ser 16 mais 10 igual a 24 mais 2, também é verdadeiro, tá bom? E aqui, 6 mais 8 igual a 12 mais 2, que também é verdadeiro. Então, nessa atividade aí, com todas as figuras que vocês observaram, todas elas satisfazem a relação de Euler.
tá? Agora, na última questão, que é a questão 5, eu coloquei bem pequenininho aqui, também é para vocês identificarem o número total de arestas, tá? E aí, eu coloquei aqui, ó, vocês têm aí no livro, não tem a parte da aresta, basta que você acrescentassem aí, porque aí torna mais fácil quando a gente utiliza esta relação de Euler, tá? Então, vocês sabem que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, se eu tenho aqui, ó, 4 mais 4, 8. O número de arestas vão ser o quê? 6, porque 6 mais 2 dá 8, tá bom? Nesse caso aqui, outra pirâmide, né? 5 mais 5, 10, tá bem? Então, para eu descobrir o total de aresta aqui, vão ser o quê? 8 arestas. Tá certo? Porque 8 mais 2 dá 10. Nesse caso, eu tenho 6 mais 5, vai dar 11, tá bem? Então, nesse caso aqui, eu vou ter quantas arestas? 9 arestas, porque 9 mais 2, que é igual a 11. E no último, eu tenho 8 mais 6, que dá 14, então aqui vai ser 12, tá? Na página seguinte, vocês têm aí uma outra atividade, né, que ficou na página 118 e 119, que vocês vão estar fazendo, tá, essa correção, que são falando sobre os não poliedros, né? Que é bem simples, que vocês viram e conhecem os formatos de cada um. Então, vocês vão ver aí, nessa primeira questão, vocês têm na alternativa A, a casquinha do sorvete. A casquinha do sorvete é o quê? Um cone, certo? Na alternativa B, você tem uma bola de basquetebol. A bola representa o quê? A esfera. Na letra C, vocês têm a latinha de refrigerante, representa o cilindro. Na letra D, vocês têm um cofrinho de moeda, no mesmo formato que a latinha do refrigerante, então também é o cilindro. E na letra E, tem um sinalizador de trânsito, que é comum a gente falar o cone de trânsito, né? Então o nome já está aí, o cone. Tá certo? Já a segunda questão, bem simples, é aquela planificação desses elementos. Então, vocês vão fazer a ligação de cada figura à sua planificação, tá bem? Então, vocês têm aí a figura 1, que ela é a planificação 3, a figura 2, que é a segunda planificação, e a figura 3, que é a primeira planificação. Já na terceira questão, vocês têm aí uma representação onde vocês vão identificar os elementos através dessa ilusão óptica, né? E eu sei que vocês conseguiram responder, que aí nós temos na figura 1 uma esfera e na figura 2 a gente tem a representação de um cilindro, ok, gente?